Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje eu quero conversar com vocês sobre a presença do dinheiro na obra do Fyodor Dostoiévski. Bom, eu li alguns livros já do Dostoiévski, não li todos, mas eu percebo que o dinheiro é uma presença muito constante na obra dele, tanto como tema como recurso narrativo. E eu acho isso muito interessante. E eu acho que é um tema muito rico, é um tema que me interessa bastante. O Dostoiévski, ele próprio era uma pessoa que tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro, porque é conhecida a sua relação com o jogo, como ele era muito endividado e como ele apostava muito. Mas o Dostoiévski era um intenso conhecedor da dinâmica do dinheiro, das operações financeiras, isso fica muito claro nas suas obras. E ele gosta, né, o Dostoiévski, a gente percebe que ele ressalta muito o papel do dinheiro na vida dos personagens. O desenvolvimento dos personagens sempre se dá na sua relação com o dinheiro. É praticamente um tema onipresente na sua obra. E eu acredito que assim, o Dostoiévski tenha uma opinião muito específica sobre a relação dos russos com o dinheiro, né? E eu vou tentar desenvolver isso aqui nesse vídeo. Aviso logo que esse vídeo pode ter spoilers sobre os romances do Dostoiévski, tá bom? Então, se você não gosta, assista depois, mas eu acho que é um vídeo bem bacana, acho que vale a pena e acho que não vai comprometer a sua leitura depois. Eu percebo que o Dostoiévski não só trata da presença do dinheiro, do enriquecimento, da pobreza extrema, da relação que os personagens têm com o dinheiro enquanto desafio pessoal, como o Dostoiévski usa o dinheiro como recurso narrativo, como um modo de comunicar alguma coisa, então como um modo de pensar a sociedade que ele está descrevendo, a sociedade russa do século XIX. Então, o dinheiro, ele entra no romance, ele funciona como um recurso narrativo mesmo para analisar. Isso é muito interessante. O Dostoiévski vai começar a falar de dinheiro já no seu primeiro romance, que é o Gente Pobre, e ele vai trabalhar com a ideia da pobreza extrema, como um problema social, como uma questão social aqui nesse romance, né? Ele vai aqui trabalhar já com a questão das marcas de status, que é uma coisa que vai aparecer em inúmeros romances dele, e também da desigualdade da distribuição da renda como um problema sério na Rússia. Ele vai ressaltar tanto nesse livro quanto no seguinte, o Duplo, essa questão da escala social do funcionário público, do baixo funcionário, do funcionário de último escalão, né, que é o caso dos protagonistas de Gente Pobre e do Duplo, né, do Makar e do Sr. Goliadkin. O Makar, ele já bastante pobre, vai perdendo uma série de coisas da sua vida, ele vai perdendo a dignidade, ele vai perdendo os amigos, ele vai perdendo o respeito, né, ele num determinado momento começa a flertar com a bebida, ter problemas com álcool, ele vai perdendo até a privacidade. E é muito angustiante esse processo de ver esse personagem ficando despossuído, um personagem muito sofrido, um personagem que luta o tempo inteiro para manter, para mostrar que ele, apesar de muito pobre, é digno e tem uma riqueza espiritual. Mas a gente vai ver em vários momentos essas questões das marcas sociais nas roupas do personagem, né? Então a Rússia, que é um lugar que tem invernos muito rigorosos, e o Dostoiévski sempre explora a questão do casaco inadequado para o frio, ou do casaco muito fino, do casaco roto, do chapéu de pele gasto, da bota gasta, né? O Makar comenta o tempo inteiro como ele precisa trocar de uniforme, porque a roupa dele já tá muito velha, muito gasta, né? E a relação dos personagens principais desse livro, que é o Makar e a Varvara, é uma relação o tempo inteiro de emprestar dinheiro pro outro, e é uma relação que começa com o Makar tentando convencer a Varvara de que ele é um pouquinho menos pobre do que ele é, mas depois ela vai percebendo que não, que ele é realmente muito pobre, né? Então é já um tema central no primeiro romance. A questão fantástica ligada ao grande dilema do Goliadkin no Duplo acontece exatamente porque o Goliadkin, em primeiro lugar, se sente muito sozinho por conta da sua condição social, né? Então a organização ali social isola o Goliadkin
e porque o Goliathkin gostaria muito de ascender socialmente, o que é uma impossibilidade para ele, né? Então, toda a tensão do romance está ligada à posição, embora seja um romance mais psicológico, está ligada à posição social e às condições econômicas do Goliathkin. O Dostoiévski, então, vai fazer ao longo dos seus romances essa investigação de como as pessoas obtêm dinheiro, como elas lidam com dinheiro, qual é a influência do dinheiro na sua vida. Isso é um grande motor na obra dele. É não só tema, como também o modo como Dostoiévski investiga as relações sociais e o desenvolvimento individual, espiritual das pessoas. Em Crime e Castigo, um romance muito famoso, onde acontece um crime por causa de dinheiro, né? Aqui é o spoiler, que não é spoiler, porque né, todo mundo conhece essa história. A gente vê o tempo inteiro as condições precárias de moradia do Raskolnikov, como ele mora num lugar espremido, apertado, como a roupa dele tá sempre rota, as botas estão sempre gastas. O Dostoiévski tem uma obsessão com as botas gastas, essa é uma grande marca de pobreza dos personagens. E a gente vê que o grande motor, a grande tensão do romance é dinheiro, não só porque o Raskolnikov cogita cometer um crime, e aí ele tem as suas justificativas filosóficas e ideológicas lá que depois não vão funcionar nem pra ele. Mas a gente tem a questão da Sônia, a irmã do Raskolnikov, que é cortejada por dois homens, e homens que ela não deseja. Um deles que ela acha repugnante, mas que ela considera, com quem ela considera se casar para ajudar o Raskolnikov a estudar. E que é uma ideia que o Raskolnikov rejeita fortemente. E uma das coisas mais incríveis que o Dostoiévski desenvolve na sua obra é exatamente a relação das mulheres com o dinheiro, a relação de extrema vulnerabilidade econômica das mulheres. E também no Crime e Castigo tem a família Marmieladov, né, que é uma família muito, muito pobre, né? Eu acho que eu falei que o nome da irmã do Raskolnikov é Sônia, mas acho que a irmã do Raskolnikov é Dunya. Sônia é a filha do Marmieladov, que é muito pobre e ela é a única ali adolescentezinha e que a família fica, acho que a madrasta, se eu não me engano, fica criticando ela porque ela não trabalha, ela não traz dinheiro para casa. As mulheres nos romances de Dostoiévski ali na Rússia no século XIX, elas só conseguem ganhar dinheiro como professoras ou como governantas, e mesmo assim é muito pouco dinheiro, né? Já é uma relação bastante servil e baixa na escala social, e só poderiam ascender casando, né? E a Dunya, ela é muito criticada porque ela tem irmãos mais novos que estão passando fome e ela não consegue trazer dinheiro, ela não casa, né? E então tem essa cena mortificante, né? E o Dostoiévski faz isso com muita sutileza, porque ele dava o seu jeito de não ferir a moral das pessoas na época e de também não ter os seus romances censurados. E o que ele faz? Ele faz essa cena em que a Sônia se arruma toda, sai de casa, volta com uma quantia, 30 rublos, não lembro quanto era, bota em cima da mesa, deita e começa a chorar. Então, com essa cena, a gente sabe que Sônia foi obrigada a se prostituir, né? E esse é um tema que, em relação à mulher, na obra do Dostoiévski, é fascinante, vai se repetir inúmeras vezes. Então, a gente vai ter a Várvara no Gente Pobre, primeiro romance do Dostoiévski, que vai estar numa situação de ter que se casar com um homem repugnante, porque ela está em situação de miséria mesmo, né? E que é uma situação muito triste, muito mortificante no romance. E na primeira fase, assim, primeira metade dos romances de Dostoiévski, as personagens são muito vulneráveis mesmo, né? Elas estão sempre sofrendo esse tipo de assédio e não tendo muito como se defender. Nos romances mais maduros, Dostoiévski vai criando maneira dessas mulheres se defender. Então, por exemplo, a irmã do Dostoiévski, a Dunya, ela já recusa o segundo pretendente, né? Ela, mesmo pobre, ela já consegue recusar. Nos Irmãos Karamazov, que é uma das minhas histórias favoritas de personagem feminina, que é a da Anastácia Filipovna, a Anastácia, acontece a mesma coisa. A Anastácia era jovenzinha, pura, inocente, inteligente, de uma família que fica arruinada financeiramente. Ela começa a receber ajuda financeira de um homem rico chamado Totsky.
E normalmente quando um homem ajuda uma mulher financeiramente, está implícita uma relação sexual na obra do Dostoiévski. Então a Anastácia, como eu falei na minha resenha de O Idiota, ela tem nostalgia da pureza, né? E isso deixa ela amargurada pelo resto da vida. Mas ela fica rica, né? Ela acaba sendo abusada sexualmente pelo Totski, porque ele dando dinheiro pra ela se sente nesse direito. Depois, quando ele cansa dela, ele oferece ela para casamento para um monte de gente, né? E dentro do Idiota, ela tem dois pretendentes que também são dois trastes, que é o Rogojin, um cara que fica rico, de repente, ganha uma herança, e o Ganya, que só quer casar com ela para ter ascensão social. E o que ela faz? Ela despreza totalmente esses homens. Então ela fica criando situações onde ela humilha eles o tempo inteiro. Então, assim, a Anastácia Filipovna é uma personagem que ela começa a agir, a ter comportamento social muito estranho, meio escandaloso, como uma espécie mesmo de desprezo por essa ordem social russa, e a desprezar e humilhar publicamente esses homens que tentam cortejá-la por conta de dinheiro. Acontece uma situação semelhante nos Irmãos Karamazov com a Katerina, se eu não me engano é o nome da personagem. É a Katerina Ivanovna e ela teve uma situação também de juventude, precisou de dinheiro e ela vai pedir dinheiro prestar pro Dmitri, né? Um dos irmãos mais porra louca dos Irmãos Karamazov. Ele não é o pior, ele não é uma pessoa ruim, mas ele é um dos mais porra loucas. E o Dmitri tem uma sensação de culpa muito grande com a Katerina, porque nesse empréstimo de dinheiro ficou implícito que haveria um favor sexual, que acaba não acontecendo para a felicidade da Katerina. Só que cria uma dependência ali entre eles, meio promíscua. Acontece que a Katerina vai ficar rica e vai pagar a sua dívida ao Dmitri. E é Dmitri quem vai ficar pobre, todo ferrado depois, né? E aí inverte a situação, que quem passa a ter uma relação de dominação emocional é a Katerina sobre o Dmitri, né? Então o Dostoiévski vai mudando a relação dessas mulheres, ele bota umas mulheres que de certa forma conseguem se vingar, né, dessa situação horrorosa de vulnerabilidade em que elas estão. Mas eu acho muito interessante porque o Dostoiévski praticamente expõe na sua obra uma relação de servilismo e estupro institucionalizado na Rússia, que era o que aconteceu com as mulheres, porque elas não tinham pra onde correr, elas muitas vezes se casavam porque eram miseráveis, né, e muitas vezes a família delas toda depende daquele dinheiro e cobra aquele dinheiro, né, e elas então não tinham outra saída. Então, assim, é muito trágico, né, a Katerina Ivanovna talvez tenha tido um dos melhores destinos, porque ela não tem que se prostituir com Dmitri, mas a Anastácia Filipovna, que fica humilhando os homens e desprezando a organização social em castas e tudo mais, ela já foi maculada, ela já foi abusada, né? Então, ainda que a situação das mulheres, mesmo quando elas conseguem prevalecer ou se vingar, já é muito ruim, porque elas já estão de uma certa forma manchadas, vamos dizer assim, na sociedade. O Dostoiévski fala de dinheiro como essa relação dúbia, né? Tanto como uma possibilidade de ascensão social, de mudança de vida, como também uma possibilidade de corrupção moral. E ele vai citar várias situações onde os personagens se corrompem moralmente por causa de dinheiro, né? Então, a gente já citei o caso do Raskolnikov, né? Que vai cometer um crime, um homicídio. Tem a história dos Irmãos Karamazov também, que também envolve a quantia simbólica. E eu digo simbólica porque ela é muito forte do romance, de 3.000 rublos, né? Toda a atenção do romance dos Irmãos Karamazov se dá por causa de 3.000 rublos. Então, você tem 3.000 rublos que são roubados, você tem 3.000 rublos que são emprestados, você tem 3.000 rublos que são uma dívida muito séria, você tem 3.000 rublos que são usados como isca para seduzir uma mulher. Todo romance gira em torno
do sumiço, desejo, dívida de 3.000 rublos, né? E você vai ter, então, no próprio Irmãos Karamazov, o Fyodor Karamazov, o pai dos meninos, que se apropria indevidamente do dinheiro dos outros, do dinheiro dos filhos, do dinheiro das esposas, né? Um homem que finge ter menos dinheiro do que realmente tem. E essa é uma figura muito comum na obra do Dostoiévski, que é a figura do acumulador e do sovina, daquele cara que junta dinheiro, né? E que finge para as pessoas que tem menos dinheiro do que ele realmente tem. Um outro exemplo é o Prokartin, né, que é um personagem que junta dinheiro, moedinhas e que tem uma vida de privação totalmente inútil, né? Porque ele, no fim das contas, tem um monte de dinheiro, mas fica fingindo ser mais pobre do que ele realmente é. O protagonista do romance O Adolescente também é um protagonista que idealiza amealhar dinheiro, né? Então o Dostoiévski está aí sempre trabalhando. É interessante porque o Dostoiévski, um dos grandes temas da obra do Dostoiévski é a presença do mal e do bem na vida dos personagens, né? Essa escolha que eles fazem, né? E como o mal é uma coisa quase inevitável. E a relação com o dinheiro é muito interessante para mostrar isso, porque ele vai mostrar essas pessoas que torturam as outras por causa de dinheiro, que humilham as outras por causa de dinheiro, que mentem, que cometem crime, que matam, que assassinam, que torturam, né? Por causa de dinheiro, por causa da sua relação de poder advinda da posse do dinheiro ou do desejo do dinheiro, o desejo de ter o dinheiro. E é interessante que nesse processo de descrever as relações sociais através do dinheiro, né, o Dostoiévski faz uns experimentos sociais, porque, por exemplo, tem vários personagens que ganham herança e personagens que perdem tudo, né? Então você vai ter no Idiota mesmo, você tem o caso do príncipe Mishkin, né, do protagonista, e do Rogojin, dois personagens que ganham heranças e que tem a sua vida social alterada por causa disso, né? O Rogojin fica com um séquito de aproveitadores interesseiros em volta dele, uns amigos interesseiros. E o Mishkin, que é considerado um idiota, um inábil social, algumas pessoas vão mudando essa relação com ele, né? Eles ficam um pouco mais tolerantes, um pouco mais condescendentes. É claro que eles não conseguem manter isso durante muito tempo, mas por vários momentos as pessoas freiam um pouco a sua repulsa, né, ou a sua crítica em relação a ele, porque sabem que agora ele é um príncipe rico, né? Então é interessante que o Dostoiévski vai criando esses experimentos sociais. Eu já citei a situação do Dmitri e da Katerina Ivanovna, do antes e depois, né? Como era ser pobre e ganhar dinheiro depois, ou o contrário, como era você ter muito dinheiro e de repente perder tudo, né? Então é interessante esse jogo que ele cria. E o Dostoiévski demonstra um intenso conhecimento das operações financeiras. Então ele vai falar de agiotagem, ele vai falar de penhor, ele vai falar de empréstimo, de câmbio, de taxa de câmbio, de valor de compra, de quantas coisas custam, e ele vai o tempo inteiro citar quantias específicas de dinheiro. O Duplo é um livro em que logo no início ele vai dizer qual a quantidade de dinheiro que Goliadkin juntou, e que Goliadkin fica refletindo, qual a quantidade de dinheiro, né? Posso passar por uma pessoa mais bem colocada na sociedade. Então ele vai dar números, né? O Mishkin, quando as pessoas ficam muito curiosas para saber se ele é mesmo rico, se ele não é, ele vai dizer, não, gente, eu só tenho, sei lá, 100.000 rublos, sabe? Eu ganhei dinheiro, mas eu paguei um monte de dívida de sei lá quem e só sobrou isso, né? E como eu já citei aqui para vocês, a quantia repetida a exaustão em Irmãos Karamazov dos 3.000 rublos. E é curioso, porque assim, o Dostoiévski, ele é meio que pioneiro nessa coisa de trazer essa coisa que é muito cotidiana e comezinha pro romance, né? E falar dessas coisas, falar de dívida, falar de agiota, falar de penhor, né? Falar dessas coisas que são consideradas menores, talvez, mas que ele põe no romance de modo muito presente e com diversas funções, né? A própria função de mostrar o arco dos personagens, a sua relação social, o seu desenvolvimento individual nessa relação aí de optar pelo bem e pelo mal, o dinheiro e as relações, as operações financeiras está presente. Eu falei dos avarentos e dos
acumuladores, mas o Dostoiévski também vai trabalhar muito a ideia daqueles que são farrões, que gastam dinheiro à torta e à direito. Esses personagens estão presentes no jogador, que tem uma relação ali muito complexa, porque são pessoas que não têm controle, são viciadas, né? Então gastam muito dinheiro, é um romance muito autobiográfico, né? O jogador, porque tem a ver com uma situação que o Dostoiévski vivia bastante. E que o Dostoiévski vai fazer ali uma distinção sutil entre os europeus e os russos, porque ele vai dizer que os europeus ficavam muito articulados, cheios de técnicas e de macetes para jogar melhor, para não gastar todo o dinheiro, e que os russos jogam tudo. Os russos apostam tudo, tem uma velhinha nesse livro que aposta tudo, não tá nem aí. E assim, pode não parecer, mas o Dostoiévski tá fazendo um comentário social, tá fazendo uma crítica à Europa e uma mensagem eslavófila que ele tá defendendo aí, de que os russos são menos apegados, talvez. E eu acho que a grande mensagem por trás do trabalho do dinheiro na obra do Dostoiévski tem a ver com essa crítica, que o Dostoiévski não vê com bons olhos essa coisa de tratar o dinheiro como a coisa mais importante da vida, né? E ele acha que dentro dos ideais dos russos estão uma ideia mais de irmandade, né, que não envolveria essa obsessão financeira. Nos seus diários, ele vai falar sobre como essa preocupação com o dinheiro é uma coisa recente na Rússia, é uma coisa do século XIX, e ele vê como uma influência corruptora do Ocidente, e que não tem a ver com os ideais, então, de irmandade e espiritualidade russos, né? Então, até quando ele vai tratar dos jogadores, dos apostadores, ele vai dar a entender que os russos são mais mão aberta, menos apegados a dinheiro, né? A essa coisa individualista de acúmulo de dinheiro, do que os europeus, os ocidentais. É isso, então, quis fazer essa pequena provocação e promover essa pequena reflexão, que para quem já leu, vir conversar comigo e falar o que vocês acham aí dessa questão dessa presença do dinheiro na obra do Dostoiévski, dessa exploração econômica do dinheiro, não só como tema, mas também como meio, como ferramenta narrativa. E também para instigar quem não leu o Dostoiévski ainda, porque eu acho que essas reflexões que ele faz, elas ainda são relevantes, né? Essa relação de valorizar o dinheiro a todo custo é uma reflexão que me interessa, né? Porque muitas vezes a gente idealiza o dinheiro e não o que a gente conseguiria com o dinheiro, né? Então, assim, o foco não passa a ser aquilo que, sei lá, o dinheiro poderia proporcionar, mas passa a ser o dinheiro em si. Então, existe uma mitologização, sei lá, do dinheiro. E a gente que vive, né, num país de grande desigualdade social, de distribuição de renda, é sempre uma preocupação muito, muito presente e uma reflexão muito válida para nós brasileiros, a reflexão em torno da economia, do uso do dinheiro, enfim, né, do que isso faz com as pessoas. Bom, para fazer uma ponte com a literatura e o cinema, que eu sempre gosto de fazer, tem um cineasta chamado Robert Bresson, que fez muitos filmes inspirados na obra do Dostoiévski, né? E uma coisa interessante é que, assim, ele tem 2 filmes que são claramente, que eu me lembro, que são inspirados na obra do Dostoiévski. Um é o Pickpocket, que é inspirado, eles são inspirados, tá, gente? Eles não são adaptações do romance, não. O Pickpocket, que é sobre um batedor de carteira e é inspirado no Crime e Castigo. E tem o Alcazar Baltazar, que é um filme sobre um burrinho e que é inspirado no Idiota. Só que o Bresson, ele tem um último filme que se chama L'Argent, o dinheiro. E esse filme vai trabalhar exatamente sobre o papel corruptor do dinheiro. Porque, assim, embora o Dostoiévski aqui, ele tenha a sua crítica em relação ao dinheiro e ao acúmulo de riquezas e tudo mais, essa é uma relação ambígua, porque ele em vários momentos mostra o dinheiro como uma possibilidade de ascensão e melhora de vida, mas ele mostra o perigo, né, os perigos em torno do dinheiro, o que o dinheiro faz com as pessoas, como ele corrompe as relações entre as pessoas. E esse filme é um filme focado na corrupção, né, de como o dinheiro
Ele cria uma teia, liga vários personagens e vai vendo como o dinheiro vai causando uma série de estragos e vai destruindo a vida de vários personagens diferentes, de modos diferentes. Então, assim, fica uma dica para quem já leu os livros e achou interessante essa questão do dinheiro. É um filme interessante também para pensar no poder corruptor do dinheiro na vida das pessoas. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau.